a todos! Hoje vamos falar sobre transcrição de casamento. E o que é transcrição? Sempre que um cidadão português se casa no estrangeiro, ele deverá registrar o seu casamento aqui em Portugal, para só então este casamento ser reconhecido pela ordem jurídica portuguesa. A transcrição de casamento ela é obrigatória, seja para português natos, seja para português naturalizado. É obrigatória tanto a transcrição do casamento como a transcrição do divórcio. Os documentos necessários para se fazer a transcrição de casamento são bem simples. Será, primeiramente, a certidão de casamento celebrada no estrangeiro. Será também a certidão de nascimento do cônjuge estrangeiro que se casou com um português, naturalmente. Será preciso também, se o casamento foi feito com regime nupcial, com pacto, com uma escritura pré-nupcial, deveremos juntar também esta escritura pré-nupcial. Deverá ser junto, naturalmente, uma cópia dos documentos pessoais dos noivos. E esta transcrição ela pode ser requerida em qualquer consulado português no estrangeiro ou em qualquer conservatório do registro civil aqui em Portugal. Quem é que pode requerer a transcrição de casamento? Pode ser o próprio, pode ser os filhos ou pode ser mesmo os netos do português. Todas as certidões que vierem do estrangeiro, elas deverão ser apostiladas ou consularizadas e devem ser também traduzidas, salvo se esses documentos estiverem em inglês, francês ou espanhol e naquela conservatória existir um técnico, não é, que seja fluente numa dessas três línguas. O valor da transcrição de casamento, ele tem o mesmo valor da celebração de um casamento, são 120 euros. Sempre que eu requero a transcrição de um casamento, se daquele casamento existirem filhos, ou se o casamento tiver sido celebrado antes de 2007, a transcrição ela é imediata. Eu chego, eu agendo uma semana, 3, 4 dias depois, e faço a transcrição. Sempre que um casamento ele for celebrado posterior a 2007 e deste casamento não resulte filhos, significa que este processo da entrada na conservatória é remetida para o CEF, que vai fazer uma análise sumária, não é? Se aquela pessoa está em Portugal, se existe ordem de expulsão ou não, e vai, entretanto, remeter para a conservatória que vai fazer a transcrição. Por isso que alguns processos demoram mais do que outros, tem a ver com quando foi celebrado e se há filhos ou não deste casamento. Por isso que nós aconselhamos, sempre que eu vou requerer uma transcrição, nós levarmos cópia do documento pessoal dos filhos, se eles existirem. A transcrição de casamento ela é absolutamente imperativa, obrigatória, se o casamento foi celebrado no estrangeiro entre dois portugueses. Se, entretanto, o cidadão no estrangeiro se casou com uma cidadã estrangeira, por exemplo, um português se casou no Brasil com uma brasileira, neste caso, as conservatórias podem fazer a cidadania dos filhos sem fazer essa transcrição de casamento, desde que tenha sido o português o declarante do nascimento. Por exemplo, a minha mãe é portuguesa, o meu pai é brasileiro, ambos são casados, mas quem declarou o meu nascimento foi o meu pai brasileiro. Neste caso, eu deverei fazer a transcrição de casamento para fazer a prova que a minha mãe portuguesa era casada no momento do nascimento. A transcrição é um procedimento bastante simples, mas ela é cheia de nuances. Umas demoram mais, outras demoram menos, mas, regra geral, é isso que nós falamos aqui agora. Portugal Objetivo resume e simplifica a lei portuguesa para vocês.